Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Karen, estudante de História pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, e faço faculdade através do consórcio CEDERJ. Eu venho como requisito para aprovação na disciplina Estágio 3, e por ser um tema livre, eu optei pela História do Brasil. Porque de tudo que eu aprendi na faculdade, com certeza a História do Brasil é o que eu mais gosto. E dentro de História do Brasil, eu fiz um recorte temporal escolhendo a vinda da corte portuguesa para o Brasil. A escolha minha se deve por achar que não é dado na escola essa matéria com uma visão ampla, sistêmica. Tudo o que acontece no mundo nos afeta, e naquela época não era diferente. A vinda da família real é colocada de uma forma que parece que Dom João um dia acordou e disse: "Opa, vou conhecer o Brasil, as praias brasileiras." E a gente sabe que isso não é verdade. Essa história, na verdade, começa muito antes de Dom João resolver fazer as malas e sequer começa em Portugal. Ela começa na França Revolucionária. Os acontecimentos que trouxeram a corte para o Brasil são decorrentes do período napoleônico. Quando houve a Revolução Francesa, as monarquias absolutistas foram colocadas em xeque. Então os países monárquicos se uniram para combater essa ameaça. Surgiu daí uma grande rivalidade entre a França e a Inglaterra, e vários conflitos aconteceram ao longo do século XVIII. Quando Napoleão assumiu o poder, ele resolveu, através do golpe de 18 Brumário de 1799, resolveu expandir o domínio francês por todo o continente europeu. E havia um problema em seus planos: a Grã-Bretanha. A Inglaterra, parte da Grã-Bretanha, com a armada mais poderosa do mundo na época, não era passível de ser invadida por mar. E por ser uma ilha, ficava fora do alcance da infantaria francesa. O que fazer? Napoleão teve que ter uma estratégia diferente para neutralizar a Inglaterra. E então ele pensou num bloqueio econômico. Era a única forma de atingir a Inglaterra. E daí surgiu o bloqueio continental. O bloqueio continental nada mais era do que os países que estavam sob a influência francesa serem proibidos de comercializar com a Inglaterra e até mesmo de permitirem que os navios ingleses aportassem em seu território. E é nesse ponto que entra Portugal nessa história. O cenário europeu era formado por rivalidades históricas. Tradicionalmente, países mais frágeis se uniam a países maiores, mais poderosos. No cenário, a França, a Inglaterra e, na parte que nos interessa, Espanha e Portugal protagonizavam. Espanha e Portugal tinham uma longa história de invasões. Isso vinha desde os primórdios da Idade Média. Com a ascensão francesa, Espanha e França forjaram uma aliança. Portugal já tinha uma aliança com a Inglaterra desde o século XIV, forjada por laços de casamento. Várias vezes os ingleses protegeram o território português de invasões espanholas. Diante disso, Portugal relutou muito em acatar o bloqueio continental, tentando se manter neutro em relação à França. Mas isso era muito difícil. Na última guerra que houve entre Espanha e Portugal, a Guerra dos Laranjas, a Espanha venceu e a França, aliada da Espanha, se aproveitou disso para impor no Tratado de Rendição a Portugal que ele definitivamente acatasse o bloqueio continental. Portugal teve que se submeter a isso, mas na verdade nunca colocou em prática. A aliança entre ingleses e portugueses vinha de muito tempo e eles não queriam romper isso. E principalmente sem o apoio da Inglaterra, iam estar muito vulneráveis a qualquer coisa que Espanha, apoiada pela França, resolvesse fazer contra eles. Bom, diante disso, Napoleão deu um ultimato em setembro de 1807. Determinou que os portugueses confiscassem todos os bens dos ingleses,
prendessem os cidadãos ingleses que lá morassem e rompessem todo e qualquer contato com a Inglaterra. Portugal, mais uma vez, tentou se manter neutro, não conseguindo, teve que acatar e, mais uma vez, não colocou em prática. Diante disso, Napoleão resolveu invadir Portugal. Em novembro de 1807, Napoleão determina que invadam Portugal, se aproveitando da fronteira espanhola. A ideia dele era subjugar Portugal, acabar com a Casa de Bragança e dividir o território com a Espanha, aliada dele. Após esse ultimato e a inércia de Portugal, Napoleão então resolve manter os planos de invasão. Através da fronteira da Espanha, resolve, em novembro de 1807, entrar em território português e acabar com a Casa de Bragança. Dom João, ao saber disso, opta então por transferir a corte ao Brasil. Após a decisão de Dom João de fugir para o Brasil, transferindo a corte, em cerca de 3 dias apenas, toda a mudança foi feita. E olha que era muita coisa para fazer. Estima-se que de 10 a 15 mil pessoas vieram para o Brasil nessa época. Livros, aproximadamente 60 mil. Era muita coisa para arrumar. Foi tudo feito às pressas, aos atropelos. Ninguém da linha sucessória ficou em Portugal. O governo português foi entregue a uma junta governativa. Quando partiram de Portugal, em alto mar, a Inglaterra ofereceu escolta até o Brasil. Não foi uma viagem fácil. A viagem durou cerca de 54 dias. Muita coisa aconteceu ao longo dessa viagem. A comida estava cheia de insetos, havia uma infestação de piolhos a bordo, e eles não estavam preparados para sair de lá no inverno europeu e chegar aqui no calor tropical. Conseguiram seguir, muitos morreram em alto mar, e em janeiro de 1808, finalmente eles chegaram a Salvador. Assim que Dom João desembarcou, a primeira coisa que ele fez foi decretar a abertura dos portos às nações amigas. E com isso ele reforçava os laços com a Inglaterra e sinalizava à França que ia continuar comercializando com os ingleses. Quando o resto dos navios conseguiram chegar, porque muitos se perderam ao longo do caminho, finalmente eles partiram para o Rio de Janeiro e chegaram aqui em março de 1808. A presença da corte no Rio de Janeiro trouxe muitas mudanças e muito progresso para a cidade. A corte ficou aqui por cerca de 13 anos, até que em 1821, Dom João teve que retornar a Portugal para combater a revolta constitucionalista que havia estourado em 1820. Nessa revolta, tentavam pôr fim ao absolutismo e criar um Estado moderno. Ou seja, ele não tinha opção. Se ele não voltasse, provavelmente ele iria perder o trono. Mas nesses 13 anos em que a corte esteve instalada no Rio de Janeiro, muita coisa aconteceu aqui. A cidade foi embelezada, foi modernizada. As pessoas de posse queriam fazer frente ao novo status de residência da corte portuguesa e começaram não só a patrocinar as obras de Dom João, como a embelezar suas próprias casas, ruas, parques. Enquanto Dom João esteve aqui, muita coisa foi criada. Ele criou a Real Biblioteca, que atualmente é a Biblioteca Nacional, o Museu Real, que é o Museu da Quinta da Boa Vista, o Jardim Botânico, a primeira escola de medicina do país, assim como a primeira escola de direito. Ele criou o Banco do Brasil, criou a Academia Militar e criou a Escola de Belas Artes, dentre várias outras realizações. E para encerrar nossa aula, eu queria contar um fato curioso a respeito disso. Napoleão foi um grande estrategista. Ele comandava a maior máquina de guerra desde o exército romano. Só que o exército francês invadiu Lisboa no mesmo dia que a corte se deslocou para o Brasil.
E isso criou uma das situações mais embaraçosas das guerras napoleônicas. Nem o exército francês podia cantar vitória e nem podia se retirar sem desonra. Esse fato foi lembrado por Napoleão ao longo da vida dele e chegou a fazer parte da biografia dele, em que ele diz que Dom João, imaginem, um tímido príncipe passando a perna no maior soldado europeu. E pelas palavras de Napoleão, ele foi o único que me enganou. Não deixa de ser interessante e uma pontinha de orgulho nosso, não é? Espero que vocês tenham aproveitado. Eu queria aproveitar para agradecer a professora Ritinha, Rita Luzia Paulino, grande apoiadora de todos nós, e com certeza sem ela eu não teria chegado até aqui. Ritinha, obrigada por tudo.